porque sabemos como a tua palavra diz no livro, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é uma luta espiritual. Por isso que o mundo espiritual se move agora em favor da tua igreja. E que ao final dessa mensagem, a tua palavra venha acompanhada de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Que haja mudança de vidas nessa noite, assim eu oro, em nome de Jesus. E quem crê, concorda e recebe a vitória, diga amém. Amém. O tema da pregação é o seguinte: inaugurando um novo tempo. Não um novo tempo. Inaugurando, como já até foi profetizado pela pastora, inaugurando um novo tempo. Neemias, quando você lê a história de Neemias foi um homem usado extraordinariamente por Deus. Um homem cheio de fé, um homem determinado, um homem engajado na obra de Deus. Um homem que trabalhou com zelo, que buscou a Deus para pedir a Deus a direção de como desenvolver a reconstrução dos muros de Jerusalém. Um homem cheio do Espírito Santo. E Deus o usou, e Deus o levantou para ser o líder dessa reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém. Um homem que era copeiro do rei chamado Ataxerxes, que logo depois se torna governador. Um homem que Deus separou naquele período de 464 a.C. para ser um profeta do Senhor, não usado somente na questão política, mas usado também como homem de Deus, de oração, de busca, de arrependimento. E nós nessa noite vamos aprender com Neemias, que no original do seu nome hebraico significa o Senhor consolou, ou o Senhor tem compaixão. Nós vamos aprender com esse homem atitudes, passos que nós também podemos dar na nossa vida hoje, e que mudam histórias, que mudam situações, que transforma uma situação que pode parecer destruída, sem solução, como era a cidade de Jerusalém, como eram os muros. Em apenas 52 dias, foi o período de reconstrução dos muros. Nós vamos aprender que nós também podemos fazer e buscar essa unção na nossa vida, para reconstruir áreas, para reconstruir situações, para vermos coisas que parece que não tem mais jeito, que já morreram. Deus pode restaurar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus pode mudar essa história. Deus pode reconstruir essa situação. Neemias começa então uma jornada impressionante. Passou problemas? Passou, nós vamos ver isso. Mas no final, o Senhor deu vitória. E Deus vai te dar vitória nessa noite. Quero compartilhar algumas coisas com você aqui. A primeira delas se encontra logo depois, versículo 2 e 3, que diz assim: Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Preste atenção nisso. Preste bem atenção. Foram levados na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com Neemias: Neemias recebe uma má notícia. Neemias escuta um relatório terrível sobre o seu povo e sobre a cidade, porque Neemias era judeu. E ele ouve uma má notícia. A má notícia pode chegar para todos nós. Todos nós, em algum momento, recebemos uma má notícia na nossa vida e podemos estar passando um período difícil, como o povo estava passando aqui. Um período de miséria, um período de desprezo, longe de casa, sem nada. Problemas acontecem, meus amados, eu não posso enganar vocês. Problemas surgem, e muitas vezes surgem quando nós não temos condições de resolvê-los. Mas aí é que entra o Deus de Neemias, que também é o Deus dessa igreja. Como nós ouvimos o testemunho da pastora, mulheres que não podem engravidar nessa noite, eu vou orar por você, eu vou pedir para que Deus derrame a glória dele sobre a tua vida, e você vai dar um testemunho, igual o testemunho da pastora Luciana. Quando Deus intervém, não existe impossíveis. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível àquele que crê. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo leve sobre o teu coração agora um fogo, uma
uma brasa viva e que queime o teu coração de fé, que enche o teu coração nessa noite, que você creia nesse poder de Deus que está aqui. Mas havia um problema, pastor Luiz Augusto, como é que vai resolver isso? Neemias, quando viu isso, sabe qual foi a primeira atitude dele? Se levantou como um super-homem, um super-profeta. Comigo não, então agora vai ser diferente. Foi isso? Não. Não foi isso que Neemias fez. No versículo 4 nós lemos o que Neemias fez. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Neemias: quando acontece um problema, nós podemos ter o nosso momento de choro. Nós podemos chorar diante de Deus. Não adianta querer dizer que nós somos super crentes, que nós somos super-homens, homem de aço. Neemias chorou. Ele não saiu já para resolver todos os problemas, ele chorou. E ele chorou por alguns dias. Ele passou um período na presença de Deus, mas note, não era um choro somente, era um choro em oração. Era um choro na presença do Pai. Porque a Bíblia diz que quando você chora na presença de Deus, Ele recolhe as suas lágrimas. E a Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. E eu profetizo sobre você, sobre a tua casa, que uma manhã do Senhor já está chegando. A noite está passando, amanhã está chegando. O sol vai voltar a brilhar sobre você. Mas ele chorou. E talvez pessoas estejam aqui nessa noite chorando. Já tenham chorado e estão no momento de choro. Se você está no momento de choro, ao invés de chorar murmurando, chore na presença de Deus. Chore na presença do Pai. E eu creio que da mesma maneira que Deus mudou a história do seu povo, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Nós aprendemos mais algumas coisas aqui. Versículo 5. Aí ele começa a orar e diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para escutares, acudires à oração do teu povo. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, terceira lição: Neemias, antes de fazer qualquer outra coisa, ele foi orar a Deus. Ele chorou por alguns dias em oração. Depois ele separou um momento de oração na presença de Deus, de intercessão pelo povo. E ele clamou: Deus de misericórdia, Deus de amor, olha para essa situação. E até o versículo 11 ele ora. Do 5 até o 11 você vai ler e vai encontrar a oração de Neemias. Não faça nada sem oração. E se você tem algo que parece difícil, coloque oração diante de Deus. Hoje as pessoas estão muito ativistas, estão muito cheias de ativismo na igreja. Vamos resolver, vai orar. Coloca o joelho no chão, ganha tempo em oração, gasta tempo orando. Porque quando você ora, você fala com Deus, é uma via de mão dupla. Você fala e Deus responde. Mas eu preciso colocar em oração diante de Deus antes de iniciar qualquer trabalho. Foi exatamente o que Neemias fez. Nós estamos aqui, essa igreja e tantas outras igrejas, que você pode adentrar nas igrejas e colocar diante de Deus a sua oração, mas você pode também orar na sua casa. Neemias, ele nos ensina nessa terceira lição que ele sabia que quando ele abria a sua boca para orar diante de Deus, uma oração sincera, uma oração genuína, Deus manifesta o seu poder, Deus movimenta o mundo espiritual. Irmãos, pode você não acreditar, vocês podem não acreditar, vocês podem duvidar, vocês podem nem querer ouvir muito sobre isso, mesmo para quem quer e para quem não quer. A realidade espiritual existe. E a realidade espiritual, quando nós lemos a carta aos Efésios do apóstolo Paulo, ela fala de guerra espiritual. Quando nós vemos Daniel ficando em oração, Daniel era um profeta do Senhor, cheio da presença de Deus, orando, e a resposta não chegava porque havia um príncipe diabólico, maligno, demoníaco, impedindo a resposta de chegar. Nós precisamos colocar diante de Deus, nós precisamos guerrear pela nossa família, ter um propósito de oração e jejum pela família. Nós precisamos crer que a oração do justo muito pode em sua eficácia.
A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Grava esse texto. Tudo que eu peço em oração, crendo que eu vou receber, assim será comigo. Marcos 11, 24. Tudo que você coloca em oração diante de Deus, e aquilo que você colocar diante do Senhor nessa noite de oração, crendo que você vai receber, assim será contigo. Acho que você não entendeu. Assim será contigo. Então receba nessa noite a resposta do Senhor. Que hoje Deus derrame no céu uma chuva de bênção sobre a nossa igreja, sobre a tua vida, e que a resposta para a tua oração venha em nome de Jesus. Mas eu aprendo numa quarta lição com Neemias, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez, posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Aí ele dá a resposta aqui, eu vou explicar. Quarta lição. Existe um tempo, e dentro dessa quarta lição eu vou falar sobre duas coisas. Um tempo para começar a agir. O que nós lemos agora, não foi a oração de Neemias? Amém? Aqui, quando você lê comigo, no mês de Nisan, o mês hebraico de Nisan fica entre março e abril, mais ou menos. É aproximadamente 4 meses depois da notícia ruim que ele recebeu. 4 meses. Não foi assim, recebeu a notícia, passei uns dias tristes, orei, levantei, já fui resolver o problema lá com o rei. 4 meses ele teve que esperar uma oportunidade de Deus para que ele pudesse interceder junto ao rei, para ele poder buscar a reconstrução de Jerusalém. Detalhe, aquele ainda não era governador, aquele era copeiro. E o copeiro era um daqueles responsáveis em tomar o vinho, em tomar a bebida, em comer alguma coisa antes do rei, para que se estivesse envenenado, ele morresse antes. Olha que beleza. E o rei pudesse ficar vivinho. Ele chegou e ele não podia dirigir a palavra ao rei. Entenda bem. Ele era proibido. E se ele falasse com o rei poderia mandar matá-lo. Era uma lei. Se ele chegasse com o rei: ô rei, queria bater um papinho com você aí. O quê? Mata esse copeiro aqui que ele abriu a boca para falar comigo. Mas ele foi. No tempo certo, 4 meses depois, ele estava lá, o rei percebeu o detalhe, não podia nem demonstrar tristeza, irmãos, para o rei. Sabia disso? Se ele demonstrasse tristeza, influenciaria também o humor do rei, morte. Olha a situação do homem. Mas ele vai. E Deus preparou tudo, 4 meses. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, nós todos temos que aprender, e eu também. Existe tempo para tudo. E o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Existe tempo para plantar, tempo para colher. Existe tempo para tudo. Não queira apressar o tempo de Deus. Sabe por quê? Se você tentar apressar o tempo de Deus, você vai atrasar a sua bênção. Deixa vir no tempo certo. A colheita tem um tempo para você plantar, para ela crescer, para a raiz se aprofundar, para nascer a árvore, para vir o fruto, e o fruto amadurecer e você tirar o fruto. Tem tempo. Neemias esperou o tempo certo, foi até lá e Deus preparou tudo. Ele não precisou forçar nada. Deus simplesmente colocou o rei e perguntou: o que houve, Neemias? Por que você está com essa cara, você está tristinho desse jeito? E Neemias começa a falar: olha, poxa, aconteceu isso, meu povo, tudo. Eu queria saber se eu podia lá resolver isso. Tá bom, pode ir, você está liberado. Meus irmãos, quando Deus está no controle, o rei pode ter o poder que tiver, mas ele não tem o poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Saiba de uma coisa: Deus está no controle, o controle não está na minha mão, na sua mão, na mão dos homens. Nós só podemos controlar aquilo que nós decidimos. Eu obedeço ou não obedeço? Mas Deus está no controle de todas as coisas. No versículo 8, 4 a 8, quando ele faz essa intercessão, ele estava correndo risco de vida. Mas Deus tinha um propósito. Enquanto Deus, como já foi profetizado nessa noite, quando o Espírito Santo está à frente de tudo, as coisas se encaixam, amém? Quando Deus tem um propósito, ninguém morre até Deus cumprir tudo o que Ele tem na nossa vida. Existe um espírito maligno que tem assolado as pessoas desse tempo, desse século, nos últimos tempos, e tem entrado também pessoas que estão dentro da igreja, que é o medo. O medo, querido,
Para, o medo paralisa. Deus está mandando, não estava na minha palavra aqui, mas Deus está mandando isso falar para pessoas que estão sentadas aqui, são muitas. Não tenha medo, coloque tudo na mão de Deus. Não temas. Não tema o amanhã, não tema as crises, não tema os problemas, não tema aquilo que pode acontecer. Coloca tudo na mão de Deus. A Bíblia diz que você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. A Bíblia diz que quando eu busco em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Busque a Deus. Não tenha medo do amanhã. Busque a Deus e deixe que Deus vai resolver tudo para você. Amém? Quinta lição que eu aprendo com Neemias. Capítulo 2, versículo 18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quinto lugar, quinta lição que nós aprendemos. Neemias, ele conta com a ajuda de outras pessoas para fazer a obra. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Você precisa da ajuda de pessoas. Da mesma maneira, não podemos ser soberbos, orgulhosos, arrogantes, achando que nós somos os únicos e não precisamos de ninguém. Deus levanta pessoas para nos ajudarem, para nos darem suporte, para nos darem apoio, para nos darem uma palavra no momento difícil. Deus levanta igrejas para falarem conosco. Deus levanta pessoas para nos ajudarem no momento que parece que ninguém vai estender a mão para a gente. Deus estende a mão através de uma pessoa. Neemias contou com a ajuda de outros para, vamos ajudar Neemias. Você não está sozinho, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e aqueles que Deus usa. E você com Deus já é uma multidão, irmão. O exército de lá pode vir com milhares, milhões, mas você e Deus já está em maioria. Não tema, você conta com a ajuda do Senhor. Deus nessa noite está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou levantar pessoas para te ajudar, mas Deus também quer te usar para ajudar pessoas. Neemias ia trabalhar como sozinho, irmãos. Olha, naquele tempo não tinha guindaste, não tinha essas máquinas que a gente vê para construir viaduto. Ele tinha que reconstruir um muro, que tinha pedra queimada, que estava porta queimada, muro caído, fácil para os inimigos entrarem, o povo fugiu. Mas ele contou com ajuda. Se você precisar de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Aleluia. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Eu quero que você nessa noite não saia daqui, por favor, da mesma maneira. Que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Que você não saia da mesma maneira que você entrou. Que você saia renovado daqui. Enquanto eu prego a palavra, o Espírito Santo traz a tua memória. Coisas que você lembra, é Deus que está te lembrando. Situações que você está agora recebendo aí, você acha que na sua cabeça é o Espírito Santo que está trazendo a tua memória. Nós estamos vivendo um período que as pessoas estão muito isoladas. Outro dia eu vi uma foto na internet, eram vários jovens, né? Todos juntos, deve ter uns 15, 20, cada um com seu smartphone, iPhone, e ninguém conversando. As pessoas estão se isolando, e nós temos que estar juntos. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar orando junto, a gente precisa saber do problema do outro, e ver, Senhor, me usa para abençoar meu irmão ali, me usa para abençoar aquela pessoa ali. E da mesma maneira, Senhor, estou precisando de Deus vai levantar alguém para te abençoar. Vamos continuar, sexto lugar. Versículo 20. Então lhe respondi, olha a resposta de Neemias. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tem paz nem direito nem memorial em Jerusalém. Vamos ficar com a primeira parte. Em sexto lugar, nós trabalhamos, mas quem prospera é Deus. Tem uma versão que ao invés de dizer aqui bom êxito, diz prosperar. Deus dos céus nos fará prosperar. Nós vamos prosperar. Eu creio nisso. Você crê nisso? Mas olha, querido, a gente tem que trabalhar para isso. Não vai cair do céu. A gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que ganhar tempo em oração, ganhar tempo sentando no banco da igreja, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, orando em casa, trabalhando também naquilo que Deus colocar a gente para trabalhar. Deus prospera, mas eu preciso fazer a minha parte. Quando Deus chamou Abraão,
Em Gênesis capítulo 12, é um dos textos que eu mais amo, mais lindos da Bíblia. A Bíblia é toda linda, que é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Deus chama Abraão, e Abraão diz: amém, Senhor, eu vou, e vai. Ele não sabia para onde ia, ele não sabia o caminho que ele iria passar, ele não sabia os perigos que ele poderia sofrer, mas ele obedeceu. Quando eu trabalho, quando eu obedeço a Deus, o final da história é sempre a vitória. Obedeça a Deus, trabalhe pela tua vida, ainda que você não entenda. Abraão não sabia, não entendeu, mas ele falou: amém, Senhor. Deus chama você, porque Deus quer mudar histórias. Se você está aqui sentado, Deus está dizendo: olha, eu te amo, eu sou o caminho. João capítulo 14, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu preciso seguir o chamado do Senhor. Abraão passou problemas, Abraão passou por dificuldades. Deus tinha uma promessa para um filho para Abraão. Essa promessa só se cumpriu quando o homem chegou aos 100 anos de idade. Mas quando Deus fala, Deus cumpre a sua promessa. E quando eu obedeço o chamado do Senhor, quando eu digo amém para o que Deus está me chamando, eu vou lá na frente colher o fruto dessa obediência, colher o fruto desse passo que eu estou dando de fé. Você crê nisso? Se você quer ter resultados que você nunca teve, parece uma frase que todo mundo já repetiu, mas ela é verdadeira. Você precisa fazer coisas que você nunca fez. Você precisa buscar Deus como você nunca buscou. Você precisa obedecer e trabalhar. Porque olha, essa palavra, ela é para a nossa vida nessa noite. O Deus dos céus é que nos faz prosperar. Vem dele. Nós nos levantamos e edificamos. Sétimo lugar. Capítulo 6, versículo 1. Já estou acabando. São 8h40 ainda, está uma hora muito boa, amém? Não está boa? Tem culto que acaba às 11h. Tem culto que acaba meia-noite, vira vigília. Neemias 6, versículo 1. Olha só. Tendo ouvido Sambalate e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto os portões e os portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e nos encontre na aldeia no vale do Ono. Porém, intentavam-me fazer mal. Sétimo lugar, sétima lição que nós aprendemos com Neemias. Quando nós começamos a reconstruir a nossa vida, quando nós começamos a reconstruir os projetos de Deus para nós, quando nós nos dispusermos a fazer e a trabalhar da maneira correta, os problemas não param assim. Se levantam Sambalates e Tobias. Na representação bíblica, Sambalates e Tobias representam Satanás, representam as adversidades, representam os problemas. Você leu o que nós lemos aqui? Você prestou atenção na leitura? Quando ele acabou a reconstrução, 52 dias o muro ficou pronto, Sambalate e Tobias se levantam. Para quê? Para fazer mal. Foi o que ele disse: tentaram fazer-me mal. Eu não posso enganar você e dizer que vai ser tudo agora só um mar de rosas. Existem Sambalates e Tobias andando por aí, que querem tirar a alegria que Deus está colocando no teu coração nessa noite, e que vai colocar, quando você observar o muro reconstruído, a vitória chegou, a bênção está ali, aí o inimigo vai se levantar, o Sambalate vai se levantar, Tobias vai se levantar, para tentar tirar a tua bênção, para tentar intimidar você. Já tinham levantado antes, já tinham tentado se levantar antes, se levantaram para não permitir, ou pelo menos tentar, que você continue caminhando. Amém. Conseguiu pensar em alguma situação aí que poderíamos chamar de Sambalate e Tobias na tua vida? Coloca diante de Deus hoje. Coloca diante de Deus hoje. Quando nós lemos o capítulo 4 até o capítulo 6, são os 3 capítulos que nós vemos o levante de Sambalate e Tobias, para retardar, para intimidar, para parar, para lançar medo sobre o povo. Quantas vezes você não para? Você toma uma decisão: vou mudar isso, vai melhorar, eu vou buscar, agora vai ser diferente. Você começa, aí se levanta uma situação para te intimidar.
para te parar, para colocar uma dúvida. Neemias não permitiu, ele faz uma declaração, ele diz: eu não tenho tempo para perder com Sanbalat e Tobias, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Ele declara isso, ele não para, ele não se deixa intimidar. Aleluia! Não perca tempo, não deixe o medo crescer, não deixe o Sanbalat se levantar para te intimidar. Não tenha vergonha de dizer que você está buscando a Deus e que você crê num Deus de milagre. E olha, eles são insistentes, viu? Eles não fazem uma vez ou duas, eles vão insistindo, até que isso me lembra do texto, quando nós lemos que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Note, eu tenho que primeiro me sujeitar a Deus, depois eu tenho que oferecer resistência. Só depois disso o diabo foge. Ele tentou, Sanbalat foi a primeira, a segunda, tentou lá e vai. Mas eu não tenho tempo para perder, eu não vou dar ouvido para quem quer me parar. Você tem que ouvir pessoas que vão te levar para cima, te puxar para cima, fazer você crescer na tua santidade. A Bíblia diz em Hebreu, que foi citado aqui 12 e 14, que eu preciso buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O inimigo é insistente. Deus traz uma palavra, isso já aconteceu tantas vezes, traz uma palavra, você recebe. Você fala: puxa, Deus falou comigo, eu cheguei pensando nisso. Ah, não, foi coincidência, é Deus que está falando, irmãos. Não estou aqui brincando de ser pastor, brincando de ser igreja, brincando. A gente está aqui porque a gente crê, a gente tem fé num Deus vivo, num Deus poderoso. A gente crê que Deus faz hoje os mesmos milagres que fazia antigamente. Jesus falou que nós faríamos as mesmas obras e ainda maiores do que Ele fez. E nós não podemos temer os Sanbalats e Tobias. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Sabe o que diz o texto? Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Na Bíblia, serpente e escorpião é uma simbologia dos demônios. Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e também sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente nos causará dano. Fecha aspas. Não tenha medo dos Sanbalats e Tobias. Não tenha medo da má notícia. Não tenha medo daquela situação que você não esperava e apareceu. Não tenha medo da intimidação. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Quem crê? Então fica firme nesse propósito. Não saia, não desalinhe do propósito de Deus. Esteja alinhado com o Senhor até o final. Você vai estar ali. Ele vai tentar tirar como fez com Neemias. Ele estava lá, alinhado. Eu estou fazendo. Tentaram tirar. Permaneça. Não saia uma vírgula do caminho que Deus tem preparado para você. Note que o interessante é que Deus ele mostra para onde Ele vai te levar. Já percebeu como é que são as profecias? Como Deus levanta o profeta? Deus falou: olha, eu vou te dar Abraão. Olha, Deus falou direto para Abraão: eu vou te dar as nações. Você vai ser pai de nações, pai de multidões. Aí Deus fala para você: olha, pastor Luiz, Deus já deu tanta promessa, olha, vai ser assim, você vai chegar assim. Olha, a unção ágape, vocês vão alcançar, usar vocês para levar a adoração, para levar o povo ao quebrantamento, ao arrependimento, à conversão. Mas Ele não mostra o caminho. Sabe por quê? Se Deus mostrar o caminho e você observar os problemas do caminho, você vai falar: Senhor, passa de mim esse cara, isso eu não quero não. É melhor do que essa promessa, é boa, é bênção, mas olha, não dá, Senhor. Eu prefiro ficar aqui mesmo. Quando eu era mais jovem, uma pessoa virou para mim e perguntou assim na igreja: você quer ser pastor? Eu falei: não, eu quero ser diácono. Eu botar uma gravata, terno, servir a ceia, que eu acho bonito, diácono servindo a ceia. E é isso que eu quero ser pastor. Dá muito trabalho ser pastor. Eu não queria. Aí quando Deus chamou, eu já, puxa, legal ser pastor. Quando você vê o caminho, o pessoal acha que é só chegar, botar uma roupinha assim, mais bonitinha, uma gravata, vem aqui pegar o microfone. Puxa, olha que bonito o ar-condicionado, tá fresquinho ainda, tá fresquinho. Aí eu vim pregar, é só isso. Se a gente pedir: Senhor, deixa eu ver o caminho, ele fala: não, melhor não. Porque a promessa está lá na frente. E você vai chegar na promessa. Você pode estar passando um caminho difícil, mas continue alinhado no Senhor, porque lá na frente tem uma promessa te esperando. Lá na frente está a tua vitória. Lá na frente está a sua Canaã, a sua terra prometida. É difícil, é espinhoso, é doloroso, mas se você permanecer firme com o Senhor,